Teve uma mulher na Bíblia que ela teve que perseverar. Ela era estéril. Ou seja, ela não produzia filhos. O que ela fez? Não, o que ela fez? Como que é o nome dela? Ana. Essa mulher é humilhada por Penina. O que aconteceu? O que essa mulher fez? O esposo dela fazia viagem para ir até o templo, sacrificar a Deus, adorar a Deus. E no caminho, naquele tempo podia ter 2 mulheres, 100. Quem lembra o homem na Bíblia que teve mais de 100 mulheres? Esses caras eram doidos, né? Uma hoje em dia a gente já... Sim ou não? Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina e uma o quê? Ana. Aí ele dava sacrifício para Penina e sacrifício para Ana, para eles oferecer, para as duas oferecer a Deus. Mas Ana não tinha filho. Penina tinha filho e era esposa do marido das duas. Esse cara, meu Deus do céu, ele tinha que aguentar as coisas. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? As mulheres. Só tem a maioria que é mulher. Sim ou não? Presta atenção. Uma falou não lá atrás, hein? Seu marido tem que ter paciência com você. Presta atenção. Aí ia lá oferecer sacrifício. Ana, o que ela fazia perante Deus? A Bíblia diz que ela quebrantava a alma dela. Na orar, até que certo dia, o sacerdote Eli chegou para ela e falou: meu Deus, aquela mulher está embriagada. Por quê? Pensou que estava embriagada? Porque ela ficava de olho fechado, ela já não tinha nem palavras. Ela fala assim, intenção. Fala assim, as intenções fala no reino do Espírito. Olha como que Ana orava, ó. A Bíblia diz que Eli viu de longe fazendo isso, falou: meu Deus, aquela mulher ali está embriagada. Está de olho fechado só. As orações que Deus mais ouve é só com a intenção. Deus não ouve somente as suas palavras, amém? Saber que Deus ouve, eu vou ensinar hoje aqui se Ele permitir. Fala assim: Deus ouve mais as minhas intenções do que as minhas palavras. Você tem consciência do que você está repetindo? Fala de novo, fala assim: Deus não ouve. Fala assim: Ele ouve mais as minhas intenções do que as minhas palavras. Porque a sua intenção fala mais do que as suas palavras para Deus. Quem aqui se arrisca a falar? Porque a sua intenção fala mais com Deus do que as suas palavras. Uau! Por quê? Eu ia mostrar o que é intenção aqui para vocês. Sobe um pouquinho. Fecha o olho, filha, você. Pode subir um pouquinho. Pode abrir o olho, filho. Tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo? Tá sentindo que o coração começou a palpitar, né? Presta atenção, igreja. O que acabou de acontecer aqui? Seu coração ficou acelerado, né? Ficou, né? Se você estivesse de pé, era perigo que você cair no chão. O que aconteceu aqui? Eu falei alguma coisa? Vocês viram saindo palavras de mim aqui? O que saiu de mim aqui? O que saiu de mim? Intenção. Saber que no reino do Espírito as suas intenções falam mais do que as suas palavras? Por isso você pode estar falando assim na oração: Deus,
Me prospera, me abençoa. Se o Senhor me dá, eu vou dar tanto para Beltrano. Aí Deus está olhando a sua intenção, está falando, não. Se eu te dar, você não vai fazer isso. Deus, me dá um carro. Se o Senhor me der um carro, sabe o que eu vou fazer, Deus? Aquele que tiver de a pé na igreja, eu vou levar ele embora. Aí Deus está olhando a sua intenção. Aí Ele está falando, não, se eu te der, você não vai fazer isso. Aí você está falando, Deus, eu estou falando as palavras. Deus, me dá os dons do Espírito Santo. Se o Senhor me der, eu vou servir ao seu reino. Aí Deus está olhando o seu coração. Ele está falando, não, se eu te der, você vai ser egoísta. Você vai pensar que é para você se amostrar para os outros. O que Deus está vendo mais aqui? Posso dar muitos outros exemplos aqui, sim ou não? Você está vendo? As pessoas falam as palavras, mas o fundo, a intenção é outra coisa. E Deus corresponde conforme as intenções, não somente as palavras. Uau! Eu estou gostando daquela ali, que ela só anota as pernas que vem. Quem me dera tivesse mais com esse espírito. Olha que pérola, igreja. Se você entender isso, quando você for orar para Deus, você vai falar poucas mas vai surgir muitos efeito. Sua oração vai ser poderosa. Tá entendendo? A sua oração vai ser correspondida de verdade. Ana falou umas palavras para Deus. O que Ana disse? Voltando aqui na história de Ana, o que Ana disse para Deus? Deus, eu sou estéril. Porém, vamos fazer um voto aqui. O que é um voto? Voto não é você dar algo para Deus com barganha. O que é voto? Voto é dois corações que se conectam em um só Uau! Isso é voto. Tem pessoas que falam, Deus, eu vou fazer um voto aqui. Eu vou te dar algo, mas o Senhor sabe, eu quero que o Senhor responda o que eu quero. Aí Deus está falando, não, isso daí não é voto. Voto é dois corações conectados em um só propósito, um só objetivo. Você sabia que você pode fazer voto com Deus e seu coração querer algo e Deus querer outra coisa para a sua vida? Aí essa mulher, ela fez um voto com palavras, mas a intenção dela era verdade. Deus, se o Senhor me der um filho menina, quando ele nascer, ele se desmamar do peito, eu vou dar ele para você. Aí Deus olhou do alto céu. Você imagina Deus olhando aquilo falando, meu Deus, uau, alguém compreendeu. Alguém entendeu o que é oração. Alguém compreendeu de verdade o que é fazer um voto comigo. As outras pessoas fazem tudo com barganha, mas alguém entendeu o que é dois coração intencionado. Você está entendendo? E a resposta veio. O que ela fez quando Samuel nasce? Não passou navalha sobre a cabeça do menino. Quem já ouviu falar de Nazireu, se eu não me engano aqui? Quem está parecendo um Nazireu por esse dia é o nosso pastor Igor. Quem já viu? O que é um Nazireu? É um voto muito importante. É uma pessoa que se santifica para Deus. Ela não corta o cabelo. O cabelo de quem que tinha poder? De quem? Sansão era um nazir porque tinha virtude. Eu já fiz voto com Deus, aí o pastor Igor tinha que raspar toda a cabeça. Cabelo grande eu não fiz ainda não. Olha isso, pensa. Você está entendendo? É um voto que você faz perante Deus. Porque o cabelo de Sansão tinha poder? Ninguém entende isso. O cabelo tinha poder. Presta atenção. A importância da oração. Não é só você chegar e ficar falando palavras para Deus que você não, de verdade, não está intencionado no seu coração. Isso Deus te conhece. Ele está falando, não faça isso. Não pensa isso, não fale isso, porque de verdade não está no seu coração. Você sabia que uma das coisas que o Espírito Santo faz comigo e com você é nos ensinar a orar? Aí tem pessoa que fala, eu não sei orar. Beleza, mas o Espírito Santo não te ensinou nada. Ele ensina a orar. Tá entendendo? Quem que já falou algumas palavras na oração e foi corrigido pelo Espírito Santo? Ninguém, não é possível. Só eu?
Quem aqui já aconteceu isso? Que você fala uma palavra e você fala, meu Deus do céu. Você acha que é você mesmo se arrependendo? É o Espírito Santo, filho, não era para você ter falado isso. Filho, isso daí que você está pedindo, não é isso que eu tenho para te dar. Peça isso daqui. Eu vou te dar isso daqui, peça isso daqui. Você acha que ele não faz isso não? Pastor, o Espírito Santo tem o melhor para mim, ele quer que eu peça o melhor. Eu sei disso. Mas às vezes é eu e você que não está pronto para receber o melhor. Você sabia disso? E ele vai te guiando na oração, ele vai te conduzindo. Amém? Glória a Deus, quem está entendendo? Oração com soberba, com orgulho. Quem já viu pessoas orando assim? Eu e você. Quando eu falo pessoas, estou falando de você mesmo. Quem aqui já orou com orgulho, com soberba? Falando assim, ó Deus, eu jejuei dois dias esse mês, viu? O senhor tem que fazer. Quem aqui já orou desse jeito? Ah, não. Ó, levanta a mão lá, ó. Pegou um ali, ó. Levanta a mão. Não tem vergonha não. Quem aqui já falou isso para Deus? Ó Deus, o senhor sabe, viu? Esse mês, ó, peguei firme no culto. O senhor tem que fazer, viu? Sabe qual é o nome dessa oração? É a oração hipócrita de um fariseu que pensa que recebe as coisas de Deus por causa do que você fez. Pastor, mas eu não tenho que jejuar e orar? Tem que. Mas faça isso consciente, entendendo que isso vai te aproximar mais de Deus, não somente para Ele te dar coisas. Amém? Quem lembra de outra parábola? Meu Deus, Jesus só está me levando em parábola aqui. Teve uma parábola que Jesus falou assim, que tinha um publicano e um fariseu. O que aconteceu? O fariseu chegou no templo para orar, o que ele fez? Deus, ó, graças te dou, porque eu não sou igual aquele publicano ali. Eu oro 2 vezes na semana, eu jejuo tantos dias, eu dizimo, ele falou, viu? Eu dizimo. O senhor sabe como que eu sou santão diante da sua presença. Aí o publicano falou, Deus, ele falou, a Bíblia diz que ele não era digno nem de olhar para o céu. Você imagina o que? Ele prostrado, sim ou não? A Bíblia diz que esse homem falou, Pai, eu sou pecador, me ajuda, me dá graça, me dá favor que eu não mereço. Aí Jesus contou essa parábola e ele finalizou falando assim, quem vocês acham que foi justificado para casa? Está vendo que não é só chegar falando um monte de coisa para Deus? A intenção correta do seu coração. Uau! Eu quero que vocês abrem Tiago. Já vou encerrar, igreja. Tiago capítulo 4. Peça para o Espírito Santo te ajudar a orar com intenção verdadeira, honesta, humilde, simples. É isso que atrai a resposta de Deus na oração. É tudo simples. Tiago 4. Olha o que está escrito. Todos achou? Todos achou, amém? Tiago capítulo 4, verso 1. Olha o que está escrito. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Todos achou, amém? Ó, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Para aí. Se eu te perguntasse de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês, o que as pessoas são acostumadas a falar hoje? Vem do diabo. Sabia que a Bíblia aqui vai falar outra coisa? Presta atenção. Ó. De onde vem as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto o quê? Olha a continuação. A saber, dos vossos o quê? Dos vossos o quê? Que nos vossos membros guerrei. O que é deleites? Dos vossos desejos, prazeres. Então de onde vêm as guerras? Qualquer dia eu vou falar aqui, vencendo o tentador. Vou trazer uma palavra falando vencendo o tentador. Como que você vence o tentador? Fala assim, o diabo é somente o tentador. O que é o tentador? Ele pega algo aqui fora
tem um desejo dentro de você, e ele vem aqui, ó, e te traz algo aqui fora. Mas o desejo está dentro de quem? De quem? De você. E esse versículo está falando de onde vem as guerras? Dos vossos próprios deleitos, prazeres carnais. Então as guerras vêm daí. Olha a continuação. Verso 2: cobiçais e nada, ou desejais e nada, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Fala assim: Deus quer que eu peço as coisas para Ele. Quem já ouviu aquela frase, você é um filho pidão? Você tem que ser filho pidão. Você sabia que quando você pede algo para Deus, você está executando a sua fé? Porém, o que Deus não gosta? Quando você pede algo com desejos carnais. Quando você pede algo com intenção errada. A gente vai ler aqui agora a continuação. Olha o verso 3. Eu quero que todos vocês leiam esse verso 3. O que está escrito? Ó, eu vou começar e vocês falam. Pedes e não? Por quê? Para o quê? Então vocês pedem e não Por quê? Qual é a continuação? Para o gasto. Ó, porque pedes. O que é pedir mal para Deus? É você pedir para gastar nos seus próprios deleitos, prazeres. Rafa, então meus pedidos para Deus eu não vou desfrutar? Sim, mas esse desejo vai ser espiritual, não desejo carnais. Ó, para o gastardes em vossos Então quando a gente for pedir algo para Deus, como saber que o meu pedido está sendo pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo? Ou como saber que está guiado pela carne? Olha a finalidade. Olha no que você vai gastar isso. Olha o propósito. Tá entendendo? Olha o motivo, o porquê você está pedindo isso. Tá entendendo? Ó, eu dei exemplo de orações simples aqui, sim ou não? Tem pessoas que falam isso, igreja, é realidade. Tem pessoas que oram falando com palavras, mas não está no coração. Isso não agrada a Deus. Isso não é verdade. Agora, quando você perceber isso no seu coração, o que você tem que fazer? Pedir para o Espírito Santo ajudar você. Falar: Espírito Santo, de verdade, eu estou pedindo isso, mas a intenção não é isso. A intenção é outra coisa. Isso é maturidade espiritual. Aí tem pessoas que não... Ai, mas eu não tenho isso dentro de mim. Sabia que você pode ter? Ó, qual é um sinal? Presta atenção aqui. A Bíblia está falando: pedes mal e não Qual é o sinal que esse pedido que você está pedindo é carnal ou é espiritual? Sabe quando é? Quando você não Porque você está lá batendo na tecla: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E Deus está falando: eu não vou fazer, porque esse pedido está com a intenção errada. Eu não vou te dar. Agora presta atenção. Você acha que Deus quer que você pede coisas físicas para Ele, sim ou não? Quer. Você acha que Deus quer que você pede recurso financeiro para Ele, sim ou não? Quer. Você acha que Deus quer que você pede coisas espirituais para Ele, sim ou não? Sim. Porque Jesus mesmo falou: tudo que pedir na orar, crendo receber. Mas o que Deus não quer? Que você peça com intenção errada, com motivos errôneos. Ele não vai responder. Amém? Quem é que já aconteceu isso com você? Seja bem sincero. Você foi pedir algo para Deus, de repente você se encontra no seu coração, não é aquilo que você está falando. Aí você fala: meu Deus, eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Quem está entendendo? Um exemplo: Deus, me ajuda a ministrar o louvor. Quando eu ministrar o louvor, eu quero que a sua presença venha. Mas para a glória de quem é isso? Deus, quando eu louvar, eu quero que as pessoas sejam para a glória de quem? Quando você está fazendo um pedido desse, Deus está olhando a sua intenção. Mas calma aí, filho. Você está vendo? Deus, me dá. Eu estou falando de mim agora. Deus, me dá entendimento da palavra, me ajuda, me dá os dons do Espírito, me faz isso, me faz aquilo. Deus está falando: filho, mas para a glória de quem é isso? Quando eu curar através de você, para quê?
E vocês? Pega esse negócio aí que você está tanto pedindo para Deus. Seja honesto. Quando o Espírito Santo coloca desejos dentro de você, igreja, ele efetua esse pedido. Fala assim: o Espírito Santo, quando coloca um desejo dentro de mim para eu pedir para Jesus, ele realiza. Quem crê nisso? Falei um pouquinho dessa parte ruim. Eu sei que é um pouco difícil ouvir isso, mas presta atenção, agora eu vou falar da parte boa. Você sabia que quando o Espírito Santo coloca desejos bons em você, desejos do Espírito, desejos do espiritual, você sabia que ele realiza? Quem crê nisso? A Bíblia diz... Vamos ler lá comigo. Abre em Efésios, já vou encerrar. Efésios capítulo 3. Já vou encerrar, igreja. Efésios capítulo 3, verso 20. Quem me dá um minuto aqui? 2 versículos. Abre em Filipenses, rapidinho. A gente já volta aí, só para você compreender. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 13. Esse daqui fala mais rasgado para mim e para você. Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha o que está escrito. Todos achou? Amém? De verdade? Acharam? É Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha o que está escrito. Porque Deus é o que opera em vocês. O que, igreja? Tanto o quê? Querer aqui é desejo. Como o efeito? Olha o finalzinho, a chave da coisa. Olha aí. Segundo a sua. Você viu? Então um exemplo. Deus coloca um desejo no meu e no seu coração, que é um querer. E depois ele faz o efeito. Mas segundo o quê? Então esse desejo que ele coloca dentro de você, essa intenção que ele coloca dentro de você, é segundo o próprio querer dele. É segundo o seu próprio propósito. E quem faz o efetuar? Ele. Vou dar um exemplo aqui de mim agora. Esse sobretudo aqui que você está vendo eu usando, teve uma vez que eu vim ministrar aqui, se eu não me engano foi aqui em Carapicuíba. Não estou lembrado se foi na Vila Menca ou aqui em Carapicuíba. Eu vim ministrar, estava tempo de frio, de chuva, tempo ventania. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu vim ministrar. Quando eu olhei no guarda-roupa, eu falei: Deus, sabe, eu falei para Deus, Deus, você sabe aquele, eu explicando para Deus, né? Quem nunca fez isso? Falei: Deus, você sabe aquelas roupas, sabe, que cobre lá embaixo, no pé, sobretudo? Sabe aquela coisa bem... Seria bom, né, pai, o senhor trazer para quando eu fosse ministrar, ficaria bem agradável. E eu também não ia ficar com frio. Bem simples. Eu intencionei isso no meu coração. Ou seja, o Espírito Santo colocou esse querer no meu coração. Aí eu vim ministrar de blazer normal, e pregando. Igreja, aquele dia, se eu não me engano, eu preguei, eu estava pingando. Eu estou ministrando. Quem está vendo aquele rapaz ali na porta? Olha lá. Aí eu estou aqui ministrando. Aí eu olhei o sobretudo. Ele estava com esse sobretudo. Era dele. Aí eu falei: nossa, pai, é um sinal. Eu falei: é um sinal, o senhor já ouviu minha oração. E eu ministrando, aquele dia eu ministrei, caiu fogo do céu. Aí ele veio aqui intercedendo, ele é obreiro. Ele veio aqui intercedendo com sobretudo. Se eu não me engano, no dia ele não estava intercedendo, ele estava ouvindo a palavra. Aí acabou o culto, ele me esperou. Aí ele veio com esse sobretudo. Era de outra forma esse sobretudo aqui, era do tamanho dele. Eu ajustei tudo ele para mim. Aí ele veio com esse sobretudo nos braços. E eu aqui na oração, já estava na fila de oração, ministrando. Aí acabou, aí ele veio. Aí ele me deu. Não entendi nada porque ele me deu. Só ele e o Espírito Santo sabem.
Mas aconteceu ou não aconteceu? No mesmo dia, igreja. Mas porque a minha intenção era qual? Era se mostrar para vocês. Qual era a minha intenção? Eu falei, Deus, em tempos de frio, eu queria aquele sobretudo um do jeito, sabe? Foi para mostrar para alguém? Foi com intenção pura. Ou seja, o Espírito Santo dentro de mim colocou esse de quem efetuou. Eu poderia pegar recurso meu e ir lá comprar. Eu poderia. Mas quem colocou esse desejo? O Espírito Santo. Deus, é o que você acabou de ler. É Deus que opera em vocês, em mim e em você, o querer e o realizar. Por isso que eu estou te falando. O que eu estou falando aqui é real. Quando Deus coloca um desejo em você, que não vem de coisas carnais, vem de coisas espirituais. Pastor, mas não é uma roupa? É. Isso não é carnal? Não. Coisas carnais e coisas maliciosas, coisas que contaminam a sua mente, seus olhos. Isso é carnal. Tá entendendo? Então, ó, hoje você está vendo eu aqui. Mas você sabia que isso daqui é esse versículo aqui? Esse sobretudo que você está vendo aqui comigo hoje, ministrando, você sabia que é esse versículo aqui? Quem colocou esse querer em mim? Deus. Quem efetuou? Quem tocou nele? Eu pedi alguma coisa? Não vou falar bem rasgado. Você sabia disso que eu estou falando aqui hoje? Nem sabia. Aí hoje estava vindo. Agora eu vou mostrar a realização do propósito. Hoje eu estava vindo ministrar, eu olhei o tempo assim de casa. Aí o Espírito Santo falou: filho, vai com o sobretudo hoje. Falei: ok. Eu nem sabia que eu ia falar isso para vocês hoje. Agora pega tanto desejo que ele vai colocar dentro de você, de coisas simples que você nem imagina, mas é o Espírito Santo. É de coisas básicas. Começa por coisas simples. Um exemplo. Você quer ver umas características do seu propósito? Alguns sinais do seu propósito? É alguns desejos que ele coloca dentro de você. Não estou falando de coisas carnais. Entendo o que eu estou falando. Não estou falando de coisas carnais. Teve uma vez que eu estava ministrando esse versículo aqui. Teve um rapaz no culto que meio pelo Espírito Santo eu consegui perceber que ele estava com desejo carnal. Eu tive que explicar a diferença. Um exemplo, se entrar uma pessoa, estou falando para vocês aqui que são espirituais, sim ou não? Então, entrar pessoa carnal aqui, eu vou falar que o desejo dele é do Espírito? Não. Estou falando para você ter o discernimento. Quando o desejo bem simples vem no seu coração, isso é o Espírito Santo. Ó, esses dias a gente estava indo embora no carro. Eu não vou expor o nome da pessoa. Aí tinha uma pessoa do nosso lado também. Aí eu só pronunciei. Falei: nossa, como eu queria ler tal livro. Falei dentro do... Eu falei: nossa, tem um livro específico que eu queria ler, que aquilo ali é muito profético. Falei dentro do... A pessoa tinha comprado esse livro, mas não tinha lido ainda. No plástico e tudo. Aí eu tô em casa, se eu não me engano, foi o que? O último culto lá na sede foi segunda, né? Hoje é o que? Quarta? Foi segunda-feira. Acabou o culto na sede e fui pra casa, segunda-feira. Cheguei em casa. De repente, o Rafa. Falei: oxe, uma hora dessa? Aí eu olhei a pessoa de carro e eu falei: ué, desce aqui, corre. Eu falei: tô indo. Mas dentro de mim eu falei: meu Deus, o que é? Se eu já me revelo antes aqui, que eu quero saber o que é. Fala aqui pra mim já. Abri o portão. Eu não vou falar. A pessoa tá aqui no meio, eu não vou apontar ela não. Tem coisa que você tem que fazer em secreto, igreja. A Bíblia diz assim: o que sua mão direita fazer, a sua esquerda não pode ficar sabendo. Mas só tô contando aqui pra vocês para testificar a palavra. Aí desci, abri o portão. Tá o livro. Eu nem cheguei a ler, o Espírito Santo não deixou. É seu. Falei: uau, meu Deus.
O desejo veio de quem? Do Espírito Santo. Quem realizou? O Espírito Santo. Se bem que no sábado, no culto de jovem, a gente ofertou 3 livros lá. Quem estava lá sabe. A gente ofertou 3 livros lá para os jovens que estavam. Se eu não me engano, você levou um, né? A irmã que levou um embora. Você está vendo? A gente semeou no sábado, na segunda já aconteceu. Vocês estão compreendendo? Então tem desejos dentro de você que você vai ter que perceber que isso não é seu, é do Espírito Santo. Quando você percebe que isso é do Espírito Santo, fica mais fácil daquilo acontecer. Igreja, se eu for contar só o testemunho meu aqui, não dá para parar. Teve um dia que chegou um pudim lá em casa, meu Deus do céu. Fresquinho. Porque você só deseja a coisa porque isso vem de Deus. Lembra que eu acabei de falar? Tem oração sua que vai ser respondida. Você não vai precisar nem liberar palavras. Você só vai desejar. Você está compreendendo? Que é simples e básico. Essa é a chave. Então olha esse versículo. Grava esse versículo na sua mente. Verso 13. Porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar. Agora esse finalzinho. Segundo a sua boa vontade. Então a boa vontade de Deus, do coração do Pai, vai ser manifestada na sua vida como? Através de desejos, sonhos. Pessoa que não sonha, desejos. Amém? Glória a Deus. Ó, eu ia falar um pouquinho dos desejos aqui que eu tenho, que vai tudo começar a acontecer aqui, mas vocês vão ver diante dos seus olhos. Amém? Meu Deus. Tem coisas incríveis aqui liberadas para vocês. Eu sinto hoje no meu espírito. Tem desejos dentro de você que é simples e pequeno. E isso vai acontecer. Deus vai concretizar isso daí, não sou eu, é Deus. Amém? Mas quem deseja aqui? Ó, vamos falar um pouco de coisas lá de cima, do alto. Quem deseja aqui viver cheio do Espírito Santo? Ó, vamos falar só de coisas lá de cima agora. Quem deseja viver experiências sobrenaturais aqui? Na oração, quem deseja? Teve uma vez que estava Pedro orando em cima de um templo. E ele orando. E lá do outro lado, em outra cidade, já tinha outra pessoa orando. Olha que revelação profunda. E os dois, primeiro, um estava orando lá do outro lado, recebeu a revelação aonde o outro estava na casa. Imagine você orando, filho, vai em tal lugar, vira a cidade direita, vira a esquerda, número tal, CPF tal. Só faltou isso. Viveu uma experiência sobrenatural. Pedro também orando, ele teve uma visão. Apareceu um pano branco para ele, cheio de pássaros dentro. E ele não entendeu, e ele ficou tentando decifrar aquilo. Aí ele não entendeu. Aí o Espírito Santo falou com ele: filho, desce que vai vir 3 homens te chamar. Vai lá, desce, e eu quero que você vá com eles. Quem quer viver essas loucuras com Deus aqui? Tá entendendo? Quem quer viver essas coisas com Deus aqui? A oração faz você viver coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Coisas que fogem do seu controle, fogem da sua realidade. Tá entendendo? Esse é o meu desejo para vocês hoje. Por isso que eu estou falando de coisas do alto. Tá entendendo? Então foi na oração que Ananias teve uma visão. Ananias, o olho dele foi aberto. E ele viu um homem chamado Pedro. Foi numa oração que Pedro viu coisas sobrenaturais. Está entendendo? É na oração que os seus olhos espirituais se abrem. É na oração que você vive coisas extraordinárias, coisas sobrenatural. Está entendendo? Quem está compreendendo isso? É na oração que os anjos aparecem para você. Teve uma vez que eu fui viajar com o pastor Igor, eu já contei isso. A gente se ajoelhou no ônibus, quando a gente se ajoelhou e anjo do meu lado. E ele começou a conversar comigo. Ele falou o nome dele, falou o propósito, porque ele estava ali naquele ônibus. Você está entendendo? Mas foi na hora. Quem quer viver uma experiência aqui hoje? É na oração que Deus entrega dons do Espírito sobre você. É na oração que vem as coisas do céu sobre você.
Isso que eu estou falando de coisas. Agora o meu desejo, eu vou falar de uma coisa bem especial aqui. É na oração que você prova do coração de Deus. É na oração que você se relaciona com seu Deus. Vamos orar? Amém? Estão prontos? Estão prontos? Então fala assim, eu preciso perseverar na oração.